Ok, boa noite. Estamos iniciando mais uma live conforme prometemos ontem, né, Fá? Foi. E hoje tem um assunto legal para a gente tratar aí, que é a questão do sentimento de culpa, né? Que incomoda muita gente. Uma boa noite para você que vai chegando aqui na live. Ok, dá um F5 aí, Fá, para atualizar a página, isso. Fabiana agora vai compartilhar no grupo Mentes Vencedoras, compartilhar no perfil dela, no meu perfil, que está aí com os dias contados, dia 15 de fevereiro, meu perfil sai do ar e você vai interagir comigo somente aqui pela página, tá? E agora já tem um olhinho aqui, viu, Fá? Já chegou uma pessoa, hein? Já tem gente olhando aqui pra gente, hein? Seja muito bem-vindo. Fabiana tá aqui. Dá um alôzinho pra essa pessoa. Olá, pessoa! Boa noite! Boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre sentimento de culpa, que é algo que atrapalha muito a vida das pessoas, né, Fá? Muito. Tá colocando aí o Ctrl V? Sim. Para mandar o link pro pessoal. Sim. Ok, compartilhando. Mais um minutinho no máximo aí, estamos iniciando o assunto. Hoje vai ser uma live rápida, né, Fá? Hoje é. Sempre que a gente... A não ser que as pessoas tenham algumas perguntas, né? Umas dúvidas aí. Sempre que a gente fala que a live vai ser rápida, dá uma hora, né? Então, hoje vai ser demorado, a gente faz em 15 minutos. Isso. Olha o Leones aí. Boa noite, Leones, meu grande amigo, parceiraço. Grande amigo, um abraço para você, para Gi, para toda a família. Rodrigo Alan Freire, boa noite, meu amigo Alan Freire do CTA da Aeronáutica, sempre acompanhando o nosso trabalho aí, seja muito bem-vindo. Ok, tudo feito aí, Fá? Aqui já tudo ok. Então já dá uma boa noite aí pro pessoal, mais uma vez, dá um alô. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Isso, olha lá, o Leones, tamo junto, Luciano, sempre, Leones, parceiraço, amigo, uma pessoa que, uma amizade foi um presente em 2017, né? Foi mesmo. Nossa. Ele e a Gi são presentaços que nós ganhamos esse ano, né? A Gi é um amorzinho, é uma bonequinha, né? Verdade, o Leones é um camarada 10. Eu não vou falar que era um bonequinho, né? Não, melhor não. Leones, essa não, tá? Ela não vai falar isso, que você é um bonequinho. A Gi é um bonequinho. Mas, o Leones, dá um sim aí. A Bruna, boa noite, Bruna. Olha lá, o Leones falando presente para nós também. Ô Leones, dá um sim aí. Posso contar a história do cara? Daquela história que a gente estava conversando do cara? Você me permite contar aqui antes de iniciar o assunto propriamente dito? Dá um sim aí. Se você der esse sim, eu conto. Olha lá, o Rodrigo. Ah, Sueli, boa noite, Sueli. Pronto, ó, o Rodrigo, lê aí, Fá. O que o Rodrigo escreveu? Rodrigo, pronto para em condições de sempre estaremos aí, Campos. Isso, forte abraço, viu, Alan? Rodrigo Alan Freire. Sueli, boa noite, Sueli. Olha lá, o Leones permitiu. O Leones falou o seguinte, a gente estava num evento, né, que o Leones, ele é um líder da empresa que atua no marketing multinível, a SCI, né? Isso. E ele faz um belíssimo trabalho lá com a equipe dele, né? É uma grande liderança lá da equipe da SCI aqui na região, no litoral, enfim, tem uma grande equipe. E a gente estava no evento da SCI, convidado por ele, né? E ele conversando comigo, então, cara, desculpa. Eu falei, por que desculpa? Ele falou, não, que eu chamei de cara, não ofendeu. Eu falei, não ofendeu nada. Daí ele contou que ele esteve lá na Bahia e ele chamou uma pessoa de cara, e a pessoa achou ruim, que ela parece que lá na Bahia é bandido, alguma coisa assim. E aí a gente vê o que é o regionalismo, né? O Brasilzão enorme, as diferenças culturais, né? Verdade. Muito legal. Forte abraço, viu, Leones? Aqui é tão simples, tão natural chamar de cara, né? É verdade, aí, cara. é verdade. Mas... Um abraço para o Leones e para toda a sua equipe da SCI. Parabéns por esse belo trabalho que você vem fazendo. Bom, tá pronto aí? Sim. Olha lá, Leones, quase apanhei. Pois é. Sem entender o motivo ainda, Sem né? entender o motivo ainda. Deus. Mas legal, Fá, vamos falar então sobre essa questão. Eu já estou com a cabeça em outro tema, mas agora eu vou trazer a cabeça para esse Vamos tema. lá, sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Isso. Né? Porque a gente ainda vai falar sobre o tema ciúmes, né?
Amanhã, né? É amanhã? Amanhã. Então, eu tô pensando em Ciúmes. ciúmes, mas já deu sentimento de culpa só de pensar nos ciúmes. Pois é. Então vamos falar de sentimento de culpa, né? Bom, manda aí. Olha lá, Rodrigo, está até com medo. Ai, ai. Aí, legal, legal. Bom, vamos lá. Né? O que faz com que a gente fique com sentimento de culpa? Porque às vezes acontece uma coisinha de nada e você fica se culpando tanto por aquilo. Uhum. O que faz isso e como trabalhar isso? Ok, eu vou começar como trabalhar isso. Ah, é? É. Então vamos inverter. Inverter, vamos lá. Leonis, passa o link. Vou pro grupo e pedir para o pessoal. Isso. Ah, legal, então, legal. É só dar o Ctrl+C, Ctrl+V aí, não sei se você está na página ou está no grupo Mentes Vencedoras, mas a Fabiana vai passar agora esse link aí. Olha lá, já colocou. Fabiana não tem dessa não, já vai lá e já resolve a situação. Muito bom, Leonis. Então, vamos lá. Essa questão da culpa, como que a gente faz, então, para amenizar e resolver isso daí? É entender que na vida, né, está aí, Leonis, a Bruna colocou. Leonis está vendo aí o link, a Bruna dando uma força. Legal, Bruna, gratidão. Obrigado. Bruna, pessoa que acompanha também o trabalho, pessoa sensacional. E bem prestativa, né? Olha só. É verdade, está aqui, maravilhosa. Então, maravilhoso ser humano, não é verdade? É verdade. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte. A melhor forma de você começar a trabalhar, porque tudo exige um novo hábito. Tudo na vida exige um esforço. Tudo que vale a pena. Sim. Por exemplo, vale a pena se livrar do sentimento de culpa? Com certeza, né? Isso incomoda. Incomoda, não incomoda? Sim, sim. Então, primeira coisa, é necessário esforço. E tudo começa na linguagem, naquilo que você fala, naquilo que você diz. Porque o que você fala gera em você um sentimento. E aquilo que você fala direciona o teu foco. E quanto mais você direciona o teu foco, mais você gera uma crença, aquilo que você passa a acreditar como verdade. E a crença, ela gera um determinado comportamento que gera um resultado. Nesse caso, qual é o resultado que gera? É o resultado do sentimento de culpa. Sim. Então, primeira coisa, a gente tem que entender, alguém veio pronto, perfeito? Não. Ou a gente veio aqui para aprender e se desenvolver? É isso que eu vou aprender, né? Para evoluir, né? Para evoluir. Então, ninguém é perfeito, certo? Não, ninguém. O sentimento de culpa é justamente a pessoa não compreender a sua imperfeição. E Ela querer ser perfeita? Não, isso? diferente. Uma coisa é querer ser perfeita, outra coisa é não compreender que é imperfeito. E se cobrar como se fosse perfeito. Sim. Uhum. Se maltratar como se tivesse cometido um erro hediondo. Eu, por exemplo, eu já cometi erros ao longo da minha vida, como todos cometeram. Uhum. Eu não me arrependo de nenhum. Agora, muitos eu não cometeria com a cabeça que eu tenho hoje, mas não teria essa cabeça se eu não tivesse cometido muitos erros. Sim, claro. Então não me arrependo porque eu considero tudo aprendizado. Aliás, a culpa deveria ser uma palavra que não presta para nada. Ela deveria ser riscada do dicionário. Porque culpa é foco no passado, e o passado já passou, você não tem como mudar o passado. Mas você tem como pegar essa experiência do passado. Luciano, eu queria esquecer aquilo que eu fiz uma vez, para mim ou para o outro. Se você esquecer, você também perde a experiência, perde o aprendizado. Que também não tem só a culpa. Nossa, tipo, eu ficar me culpando, mas tem aquilo de eu jogar a culpa em alguém também, né? Também. Mas quando a gente fala sentimento de culpa, geralmente a pessoa está se sentindo culpada por ter feito algo para si mesmo ou para alguém. Felipe Cristino acabou de chegar. Vamos lá, Felipe! Vamos lá, meu amigo! Felipe dos Queijos Maravilhosos, nosso grande amigo. Meu Deus. Mas enfim, a culpa ela não presta para nada. A culpa só faz a pessoa botar o foco no problema. Quando, na verdade, uma das pressuposições da PNL, Programação Neurolinguística, é que não existe fracasso. O que existe é feedback. O que existe é experiência. O que existe é engrandecimento. O que existe é acúmulo de conhecimento que pode se transformar em sabedoria. Qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria?
Conhecimento é informação, sabedoria é a aplicação da informação para você gerar o resultado desejado. Muito bom. E todo evento da nossa vida é uma fonte de informação que nós podemos utilizá-la para transformar em sabedoria. De um grande erro na minha vida, né, em um determinado momento eu caí em depressão e gerou mentes vencedoras. Sim, foi isso. Agora, se eu tivesse focado na culpa, eu estaria parado no tempo Não até saía do hoje. lugar, É aquilo né? que você falou ontem na live. O mundo não vai parar a sua rotação e a sua translação, sua volta em torno do Sol, para esperar a pessoa resolver a sua Vai culpa. continuar girando. Exatamente. O que a Bruna disse aí? Tá, a Bruna colocou aqui, ó, eu tenho muito sentimento de culpa por não conseguir suprir todos os meus objetivos. Um deles é ficar o tempo meio com meus filhos. Acho que é pouco tempo, né? Certo. Eles estão crescendo e não estou acompanhando como queria. Sim. Agora, Bruna, a questão é o seguinte. Por que você não está conseguindo ter tempo para ficar com seus filhos? Tempo maior, ela quis Um dizer. tempo maior para ficar com seus filhos. Essa é a primeira coisa. Primeiro, se você não está tendo tempo, porque você está trabalhando para trazer o melhor para o seu filho, e isso daí em curto tempo de você vê-lo crescer, seus filhos vê-los crescerem, você é uma pessoa nobre, que está fazendo algo pelo seu filho. O que a pessoa precisa entender, Fabiana, é que não se pode ter tudo ao mesmo tempo. E o que gera muito desconforto e muitas vezes culpa, como é o caso da Bruna, é que nós temos hoje tantas opções de escolhas na vida, e ter opções demais também significa abrir mão de muitas escolhas. Sim. Porque você, quando tem muita opção, imagina que você chega num restaurante e o restaurante só serve um único prato. Você escolhe aquele prato, come e não tem nenhum sentimento de perda. Agora você olha o cardápio, um prato mais bonito que outro. Às vezes dá vontade de pedir 3, 4, mas não dá. Verdade. Então a vida é assim, o cardápio da vida oferece muitas opções, mas nós não podemos escolher todas. A gente escolhe uma minoria, porque a gente não consegue nem administrar. Se a gente pudesse escolher todas as opções do cardápio da vida, nós não conseguiríamos administrar essas escolhas adquiridas. Mas podemos trocar as escolhas, né? Se escolheu, não gostou, a gente pode escolher outra. Exatamente. Agora, a Bruna ou ela não está conseguindo ver, né? Está tendo pouco tempo na visão dela para ver os filhos crescerem, porque ela está trabalhando, isso é nobre, porque ela está ajudando a família a gerar aí recursos que é pelo filho também. Ou porque ela está usando o tempo para outra coisa, para alguma coisa que não seja tão importante, e ela não está se dedicando o tempo aos filhos porque ela não quer. Não é por maldade. Não, porque ela não quer. E se for isso, é só parar de não querer e querer e dedicar. Mas eu acredito que possa ser a primeira opção mais provável, porque a Bruna é uma pessoa maravilhosa. Sim, verdade. Tá certo? Então, por causa do trabalho. Aí, viu? Por causa do trabalho. Então, Bruna, a questão que eu faço para você é o seguinte: é motivo de culpa ou motivo de orgulho de ser essa supermãe que você é? De poder dar ao seu filho muitas coisas que você não poderia dar se você não estivesse trabalhando. Não é verdade? É verdade. Então a culpa ela é a incompreensão da nossa imperfeição e da nossa incapacidade de poder ter tudo. E entender isso é fundamental. Qual é o caminho para você conseguir trabalhar a eliminação do sentimento de culpa? Agradecer pela experiência que ela te oferece. Sim. Agradecer pela experiência do evento que gerou a culpa em você, porque ele gerou uma experiência. E transformou você em uma pessoa com mais conhecimento, e aí basta você começar a agradecer, porque esse conhecimento ele começa a se preparar com a gratidão para se transformar em sabedoria, aplicável para gerar resultados desejados. Sim. A gratidão é fundamental para você destruir o sentimento de culpa. A gratidão por tudo, porque toda experiência te ensina. Uma pessoa experiente é uma pessoa que tem muitas experiências? Sim. Certo. Essas experiências são só experiências de comemoração ou tem dor no meio? Muita dor, né? Tem muita dor, legal. Sim. Você confia, se você for pedir uma opinião sobre um determinado assunto para uma pessoa, você prefere uma pessoa experiente ou uma pessoa inexperiente? Experiente, com certeza. Experiente. Então, quer dizer, a dor
e a comemoração faz parte do conjunto de experiências que eleva o ser humano. Sim. E quanto mais experiente, maior a orientação que essa pessoa adquire. E eu gosto disso daqui, que orientar-se vem da onde? Voltar-se para o Oriente. O que acontece no Oriente? Onde o sol nasce. Onde o sol nasce, de onde vem a luz. Onde vem a luz. Então, ter experiência, agregar experiência, acumular experiências, é você se iluminar. Então, estamos nos iluminando o tempo todo. Mesmo naqueles eventos em que nos sentimos culpados por eles terem existido. Sim. Então, você entender isso é muito importante. Talvez a Bruna não estando tão presente, por exemplo, na vida dos filhos, faça com que os filhos tenham que aprender a se virar mais cedo. Sim. Sem ser um filho dependente, extremamente dependente do pai e da mãe. Entende? Que tudo tem um lado de bônus e um lado de ônus. Um lado de ônus, um lado de bônus. E a culpa não tem porquê. Porque a culpa é foco no passado, naquilo que você não tem como controlar. Isso faz parte da vida, né? A gente Faz parte precisa da vida. trabalhar para criar os filhos, não tem como. A gente não tem muita opção, falar a verdade. E se ela escolhesse fazer o contrário, talvez ela sentisse culpa também. Ela Exatamente. fez a melhor escolha para ela e para o filho que ela considerou. Exatamente. Então, você foi perfeita. Quer dizer, talvez ela sentisse culpa se não estivesse trabalhando e estivesse faltando alguma coisa em casa. Exatamente. Então, Bruna, pelo amor de Deus, Bruna, vamos parar de sentir culpa. Vamos olhar para frente, vamos olhar para a construção da vida que você quer viver. É o foco naquilo que você quer construir. O foco afirmativo, não o foco naquilo que você não pode nem controlar. É o foco na construção. É o foco, de repente, nesse valor que entra, que faz com que ela possa garantir o material escolar dos filhos, que já é uma garantia da educação, uma boa escola, uma melhoria na qualidade de vida. Né? Uma geladeira em que o filho possa usufruir mais do que se ela não estivesse trabalhando. Sim, com certeza. Enfim, poder passear, levar os filhos para uma bela experiência. Né? Eu vi esses dias aí fotos da Bruna, acho que com o marido, para as crianças, acho que na praia. Né? E ela não, pelo que eu lembro, Bruna, você não mora perto do litoral, se eu estiver errado. Né? Então, tudo isso ajudou. E está proporcionando de alguma forma algo bom para os filhos, algo legal. Só um recado aí, se você estiver assistindo essa live no grupo Mentes Vencedoras, no perfil da Fabiana Marques ou no meu perfil lá, onde você solicitou minha amizade, faz o seguinte, clique no link aí, vem para cá para a página, vem para a página para interagir comigo, eu quero bater um papo com você, quero a tua participação, certo? O que tem de novo aí, Fá? É que agora sumiu aqui, é que ela colocou aqui, eles já se viram sozinhos no que eles conseguem. Quer dizer, então que legal, ela já ensinou eles a se virarem, né, sozinhos no que dá, Exato. e o que não dá ela apoia. Exatamente. Ela completa, muito legal isso. Olha só, Bruna, tá vendo? É motivo de culpa ou motivo de orgulho? Ser uma mãezaça, uma mãezona Tá de desse parabéns. jeito, né? Olha lá, ela colocou no interior. Agora, veja bem, Bruna, o fato de você estar trabalhando ajudou ou não ajudou no orçamento para vocês poderem fazer esse passeio? Não é? Então está proporcionando algo de bom para a família, para os filhos. Por que a culpa? É aquilo que você falou, daqui a pouco é se sentir culpada por não estar trabalhando. Então, vou sentir culpado de um jeito ou de outro. Não tem motivo para culpa. O Goji, ele colocou aqui, ó, justo, foco na construção, muito bom. Né? Sim. Bom mesmo, Foco realmente, na ela está de construção. parabéns. Foco, por exemplo, Bruno, você já agradeceu pelo seu trabalho, pelo seu emprego? O pessoal tá dando a curtidinha aí, tá colocando coraçãozinho. Gente, isso é muito importante porque vai levar essa live para um número maior de pessoas que talvez precisem, né? Tá tendo acesso a esse assunto. Então, se você quiser clicar lá no coraçãozinho, na risadinha, pode clicar, tá bom? Então, vamos lá. Porque é importante essa audiência, quando você sentir que é importante para alguma pessoa conhecida, que ela tenha acesso, né, às informações. Então, uma das pressuposições é isso da PNL. É você entender que não existe fracasso na vida. Não existe coisa errada, existe experiência e da experiência um feedback. E o feedback, ele serve para quê? O feedback, por exemplo, a Bruna tem experiência do trabalho. O feedback que ela recebeu disso, por um lado,
é que ela não está vendo os filhos crescerem com o tempo que ela gostaria de ter. Sim. Mas olha, nunca seria o suficiente os pais, o tempo que os pais têm para passar com os filhos, mesmo que ela ficasse em casa até o momento que os filhos vão estar na escola. Uhum. Então, não tem jeito ficar focando nessa limitação. Então, o caminho é entender que o feedback que ela recebe é esse menos tempo com o filho, mas esse menos tempo também já existiria de um jeito ou de outro. O que aconteceu? O que ela está colocando aqui é que a culpa é por eles ficarem sozinhos, é justamente se virarem sozinhos. Olha, Bruna, eu conheço muitos adultos que não sabem se virar porque os pais faziam tudo por eles. Verdade. Será que isso é algo ruim? Porque, na verdade, olha, outro ponto para a gente falar da culpa importante. Tudo que está à tua volta é uma questão de interpretação. Sim. Tudo é uma interpretação. Você não vê a verdade como ela é, você vê somente a sua interpretação da realidade que está à tua volta. Se todos vissem a verdade, sabe o que aconteceria? Todo mundo teria o mesmo time de futebol, a mesma religião, enfim. Mesma profissão, mesmo partido político. Verdade. Então, não adianta. A pessoa só tem uma interpretação da realidade. E a Bruna, ela está fazendo uma interpretação que está gerando uma culpa nela. Sim. Tá certo? E ela não está vendo o lado construtivo disso, que os filhos estão aprendendo a se virar. Me diz uma coisa, Bruna, onde que está o problema, onde que está a coisa errada no fato dos seus filhos aprenderem a se virar? Aprenderem a se tornarem aquilo que o mercado de trabalho tanto está esperando dos profissionais, proatividade. Sim, ser independente. Independência, mais seguro. Sim. Onde que está o erro nisso? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você fica dependendo de alguém. Exatamente. Os princesinhos e as princesinhas estão pagando um preço alto na vida. Verdade. Né? Então a Bruna ela está dando condições dos seus filhos se desenvolverem. Está chegando mais informação, acho que do grupo Mentes Vencedoras aqui, está em azul para mim aqui, ó. Isso dói, mas às vezes... Isso dói, mas às vezes é um mal necessário. Ah, sim. Está dizendo, né? Ah, sim. A Sandra, a Selma, dando boa noite. Então, opa! Boa noite, Sandra, Selma. Nossa, essa turma é maravilhosa. Mas olha só, Leones, é isso que eu falo sempre. A pessoa costuma... Eu já passei desse estágio de considerar algo bom ou mal. Uhum. Eu não uso os termos bom ou mal para nenhuma situação. O que eu uso o termo é experiência. Sim. E feedback. Porque, na verdade, como que eu posso considerar algo ruim uma criança se desenvolver, uma criança conseguir se tornar proativa mais cedo? Uhum. Agora, o importante é que quando você, Bruna, está em contato com seus filhos, qual é a qualidade desse contato? E é aí que acontece a grande diferença. Não focar no momento da ausência, né? Na ausência da presença ali, da ausência em relação aos filhos, mas focar o que você pode fazer de melhor no momento em que você está com seus filhos. Uhum. Porque o trabalho é necessário e eles precisam também aprender o seu próprio desenvolvimento. Porque nem sempre, Bruna, você vai estar presente. Nem sempre. Às vezes também, um minuto vale mais que um dia todo, dependendo do que ela faz. Mas assim, os filhos da Bruna, dentro do que ela está me falando aqui, comentando aqui com a gente, eles já estão aprendendo, por exemplo, a se virarem numa eventual ausência dela. Por exemplo, não estou nem falando dentro do que a gente comentou ontem, né, do luto, mas eu estou falando assim, se eles precisarem um dia fazer aí um intercâmbio, morar fora para fazer uma faculdade, tudo, sabem se virar. Sabem se virar. E graças a tudo isso. Então isso é um problema ou é algo bom? Depende da interpretação. Eu vejo como algo bom. Eu vejo como algo bom. Legal. Diz aí. O Felipe está fazendo uma pergunta aqui, ó. O sentimento de culpa pode revelar, às vezes, um lado pretensioso nosso e não aceitação da nossa falta de controle sobre a vida? Na verdade, evidencia justamente isso, Felipe. A pessoa, quando ela tem o sentimento de culpa, ela está desconhecendo, né? Ela não está tendo acesso ao conhecimento de que na vida você não pode ter tudo, que na vida você não veio preparado e perfeito, você está em desenvolvimento e em evolução. Então, se eu estou em desenvolvimento e em evolução, é porque eu tenho muita coisa para aprender e tenho muitos erros para cometer dentro desse aprendizado. Sim. Não é assim que funciona? Sim.
Quando eu sinto culpa, eu estou tirando a permissão que a existência me deu para que eu possa me desenvolver. Eu estou exigindo de mim a perfeição já. Isso eu nunca vou alcançar. Não. Eu posso alcançar a excelência, mas na excelência ainda há erros. Ninguém vai alcançar a perfeição. Não existe a perfeição. A perfeição é uma utopia. Agora, a excelência não. A excelência é possível. Mas a excelência você consegue com erros e acertos, teoricamente, que eu não gosto de considerar certo nem errado, porque tudo é experiência e tudo gera um feedback. Sim. Mas a experiência ela é formada por decisões consideradas acertadas e decisões consideradas equivocadas. Só que a pessoa ela aceita muito bem a decisão que ela considera acertada e a equivocada ela não considera como uma parte do aprendizado, uma parte da construção do ser dotado da excelência. E por isso sofre. Ou seja, é interpretação. Sim. Não tem como você acertar todas, você não é perfeito. Você pode ser excelente, mas não é perfeito. Então não há motivo. No caso aqui que a gente está falando da Bruna, é um caso de não poder realmente entender que nós não podemos ter todas as coisas ao mesmo tempo na nossa vida. Hoje ela está precisando trabalhar de alguma forma, ou quer trabalhar. Agora, se não for necessidade, larga o emprego. Até o Rodrigo colocou aqui, né? Acho que é o fato de ser mãe ou pai e querer estar o tempo todo com os filhos, querer proteger. Exato. Eu quando era criança, eu queria ter muito brinquedo que eu não tive. Acho que toda criança, né? Toda criança. Não tem jeito. E outra coisa, essa superproteção é prejudicial. Porque nem sempre os filhos estarão protegidos na vida. Qual que é a função de um pai e de uma mãe? E isso é necessário, né? É necessário. Qual que é a função de um pai e uma mãe? Preparar os filhos para aquilo que ela vai encontrar na fase adulta. Sim, sim. Tá certo? Então nisso a Bruna tá gerando aí um grande aprendizado para os filhos dela. Assim como ela passou por tudo isso, Sim. né? Agora, a questão de, às vezes, lógico, a gente entende que o pai e a mãe quer ficar perto dos filhos. Mas só que é o seguinte, o preço para ficar o tempo todo perto dos filhos, dá para ficar 24 horas perto dos filhos. Só que é a falta de renda, ausência de renda, porque não dá para levar os filhos para o trabalho. E os filhos também não vão se desenvolver porque eles não vão poder ir para a escola. Sim. Vão ficar totalmente dependentes, vai dar as vasinhas da mãe, acabou. né? Não dá, né? E de uma mãe e de um pai que não tem renda, porque para ficar 24 horas com o filho não pode trabalhar. E o filho não pode ir para a escola, também não vai se desenvolver. Aí vai ter que ir do outro lado, a criança vai querer pedir as coisas e você vai ter como dar. Exatamente. Então, aí você vai sentir culpa lógico, também. a gente tá colocando aqui o caso específico, e muito legal que a Bruna compartilhou com a gente, mas a vida é isso. Você não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Entender isso é fundamental. E você não é perfeito. A pessoa ela quer ter as decisões certas, não tem jeito, o desenvolvimento passa por um ciclo de erros e acertos, equívocos e decisões onde a pessoa acaba comemorando, né? E isso é importante a pessoa entender. A Sandra colocou aqui, meu filho joga na minha cara porque deixei ele muito com a avó. Certo. Teu filho tem quantos anos, Sandra? Ela não colocou Não, aqui. depois você coloca aí, por gentileza, pra gente poder ver isso daí, né? Às vezes também a gente não entende, quando é criança a gente não entende. Mas Exatamente. depois que a gente casa, principalmente depois que vira pai e mãe também, aí passa a entender tudo e agradecer, né? Sim. O que acontece hoje é que parece que os pais elas têm um sentimento de culpa por justamente fazer aquilo que é necessário fazer, a sociedade nossa, as novas gerações. Eu vou usar aqui o termo, tá? Eu vou pedir a licença de vocês para usar o termo, que é o nome de uma música, infelizmente, que é o... 26 anos tem, filho. 26 anos, certo? Isso daí, Sandra, vou ser muito claro, é vitimismo da parte dele. Mesmo que você tivesse cometido muitos erros na criação dele, ele não tinha defesa até uma determinada idade, mas com 26 anos não está na hora, já passou da hora de jogar na cara e resolver isso, entender que você é uma mãe, mas nossos pais não são perfeitos. Tá? Você erra, teu filho vai errar com os filhos dele. Mas o erro na concepção dele, ou na concepção dos filhos dele, porque tudo é uma questão de interpretação. Isso é vitimismo. Sim.
tá certo? Tenho certeza, Sandra, que você fez o melhor que você pôde como mãe. E acabou. Agora, voltando à questão. Toda essa permissividade que existe hoje, os pais têm medo de perder o amor dos filhos, têm medo sente essa culpa, tudo. Sabe o que está gerando? Não. Esses funks como a surubinha. Nossa, é verdade. Tá certo? A nossa sociedade, ela tá degradada quando você ouve uma letra como essa. Uhum. E por quê? Porque os pais são permissivos, porque tem aquele sentimento de culpa por não passar muito tempo com o filho, então quando passa faz todas as vontades. Enfim, hoje a criança ela senta na mesa do restaurante com os pais, ela escolhe. Verdade. O prato. Escolhe o lugar que vai sentar. Escolhe o lugar que vai sentar, né? que mandam e tal. E não adianta. É importante hoje a participação de todos, o diálogo, né? Mas tem um porém. Tem um porém. Não se pode perder a hierarquia. Os jovens estão crescendo hoje sem noção de hierarquia. Sim. E quando eles chegarem na fase adulta, se eles não entenderem que existe autoridade e que existe lei para ser cumprida, ele vai sofrer muito. A vida vai ensinar daí, A né? rota, a polícia militar, a rota, a força tática, ela não tem o mesmo carinho para ensinar que os pais têm. Verdade, falou tudo. Então, hoje está tudo muito permissivo. Porque eu me sinto culpado de não passar muito tempo com meu filho, então faço todos os gostos dele e tento compensar isso de todas as formas, dizendo amém para tudo que ele pede. E aí o filho, se ele não tem a referência de autoridade dentro de casa, qual é a autoridade dentro de casa? O pai e a mãe. Sim. E de leis, quais são as leis? As regras da casa. Arrumar teu quarto, arrumar teu guarda-roupa, ajudar na limpeza, lavar a louça, tirar a mesa. Uhum. Se isso não acontece, aí a formação do jovem, a formação do adulto que vai chegar, vai ser uma formação deficiente. E ele vai perecer, porque ele vai achar que ele pode mandar como ele mandava dentro de casa, e a hora que isso acontecer, e ele se deparar com uma autoridade, é aquilo que eu falei, a rota, a força tática, eles não têm o mesmo carinho que os pais para ensinar. Para dar as experiências. As mamães aqui, elas se culpam muito mesmo, né? Então, como resolver esse negócio? Não se culpar, porque ó, a Bruna colocou assim, ó, acho que a maior culpa dos pais é em relação aos filhos. Sempre vem uma culpa, ou de não poder dar tudo o que eles querem, ou por não ficar perto como queríamos. Até quando chamamos a atenção, vem a culpa. E a Denise colocou em cima, concordo com a Bruna, nos culpamos o tempo todo. Até quando os filhos cometem erros, nos culpamos. Ok. Vou ter que deixar bem claro uma coisa, a culpa é uma escolha. Se você está se culpando por esse motivo, Bruna, é uma escolha. Por quê? Faz a vontade. Faz o seguinte, faz uma experiência aí. Faça todas as vontades do seu filho e da sua filha, não sei. E você vai ver o resultado, né? O monstro que vai ser gerado para a sociedade. Pois E aí sim vai ter motivo de culpa. Agora, você está dando exemplo com o seu trabalho. Você está dando exemplo de dignidade. Você está dando os melhores exemplos para os seus filhos. Tá certo? Você dizer não é motivo de culpa. Se você passar a vida dizendo só sim para o seu filho, sabe o que vai acontecer? Quando ele ouvir o não, Nossa. ele vai se rebelar e não vai saber lidar com essa frustração. Sim. Nunca se teve tanto suicídio no meio dos jovens como hoje. Vai sofrer porque mais antes, do que ficar assim, né? Antes, desde cedo, o jovem aprendia a lidar com frustração dentro da família. Sim. De repente, era o castigo quando não passava de ano, enfim, existia, né? Eu não gosto da palavra castigo, mas isso daí, o castigo gera, de alguma forma, eu sou contra o castigo, tá? Sim. Vamos deixar claro isso. O castigo gera, de alguma forma, uma frustração, e desde cedo a criança aprende a lidar com a frustração.
Mas eu não estou falando para castigar o filho. Eu estou falando o seguinte, você não precisa dizer sim. Ele tem que limites, aprender a lidar com a frustração. Porque na vida vai chegar uma hora que você vai receber não depois de uma entrevista de emprego. Você vai receber não se você não estudar bem para o vestibular. É um não da universidade para você. Você vai receber não quando você pedir, por exemplo, uma folga para resolver um problema particular e o seu chefe não permitir isso daí. E se a criança não aprende isso na infância, ela não vai saber lidar com isso lá na frente. Ele vai receber o não do gerente do banco na hora de querer fazer um financiamento e ainda não tem score suficiente. Até mesmo em relacionamento. Vai pedir alguém em namoro, recebe um não e aí, acabou o mundo. Hoje você vê jovens aí acabando o namoro, indo pro lado do suicídio. Verdade. Não aprendeu a lidar com frustração. A Denise colocou aqui, ó. Exatamente, Luciano, sou professora e as crianças não têm limites. Parecem que os pais perderam a autoridade. Crianças de 2, 3 anos mandam nos pais. E a Bruna colocou que os filhos dela estão lá junto escutando o que você está falando. Pois é. Garotada maravilhosa aí, ó. Um abraço para vocês, tá bom? Filhos da Bruna, né? Isso. Um abraço para vocês aí todos. E olha, é importante lidar com o não. Vocês estão sendo abençoados com essa mãe que está trabalhando para dar o melhor para vocês. Não há motivo para ter sentimento de culpa quando se faz o melhor que você pode fazer, com as melhores intenções, com muito amor. Não há motivo de culpa na atitude que está em volta pelo amor. Em relação a Denise. Denise, uma coisa que é interessante, né? Antigamente, quem tirava a nota vermelha, o pai perguntava para o filho, por que você tirou essa nota vermelha? Agora não, ele pergunta para o professor, por que você deu nota vermelha para o meu filho? Inverteu. Quer dizer, é um protecionismo aos filhos que faz com que eles percam qualquer referência na fase adulta e essa bomba vai explodir na delinquência. Essa bomba vai explodir, por exemplo, quando a pessoa ela não tem noção de regras, de leis, porque não tinha regra dentro de casa, não tinha autoridade dentro de casa, ele vai sentindo o direito de beber e pegar um carro. Verdade. E daqui a pouco ele tira a vida de outras pessoas ou perde a própria vida, aí vem a culpa. Então o não é fundamental dentro de casa, é fundamental o não, é fundamental o não e a explicação porquê do não. Verdade. A explicação Muda porquê tudo, do não. né? Olha, Isso não muda. porque, Faz a e diferença. isso ajuda muito. Então é importante dizer o não, é importante que as crianças desde cedo aprendam a lidar com as frustrações, porque vai haver frustração na fase adulta sim. Sim. Tá É certo? legal, ela tá colocando aqui que os filhos dela são bastante obedientes, ela não precisa bater neles não, só um olhar e já entende tudo. Então, ô, Bruna, me desculpa, Bruna, eu gosto muito de você, mas ó, não tem sentido esse sentimento de culpa não. Não Pode se mesmo. sentir orgulhosa por ser a Orgulhosa. mãezona que você é, viu? Verdade. Não tem nenhum motivo para nenhum sentimento de culpa. Você pode ter um sentimento de culpa pelo fato de você estar transformando os seus filhos em pessoas valiosas para a sociedade. É motivo de culpa isso? Pelo amor de Deus. Né? Você está de parabéns, tá bom? Filhos, podem dizer aí para a Bruna, para a mamãe Bruna, que a mamãe Bruna está de parabéns porque está criando muito bem vocês. Vocês estão aprendendo tudo o que vocês precisam aprender para na fase adulta se transformarem em grandes adultos, pessoas que possam revolucionar e construir algo de bom para nosso país, para nossa sociedade. Mãezona. Mudar tudo isso que a gente está vendo. E a mãezona está ensinando muito bem. Parabéns. Dá um abraço e um beijo nele, agradece. Um abraço e um Olha. beijo na mãe. Então a culpa nada mais é do que a interpretação de um fato. A interpretação negativa de um fato. Porque a culpa não presta. A culpa é foco no que já foi, repito, foco no passado. Exatamente. Tá certo? Quando a gente tem que pensar no futuro. Sair, trocar o porquê isso aconteceu comigo, pelo como melhorar tudo isso. Sim. Isso é fundamental. O que fazer diferente, né? Exatamente. Ou para suprir, às vezes, esse momento que ela fala, né? Que é como ela está trabalhando e fica menos tempo. Então, como suprir esse pouquinho de tempo que tem, suprir o que falta, né? Que ela Exatamente. considera que falta. Pois é, hoje eu não me preocupo mais com a quantidade do tempo que eu tenho para passar com as pessoas que eu amo, mas com a qualidade do tempo. Fala tudo. Né? Porque tem gente que às vezes passa o dia inteiro ao lado de uma pessoa em pé de guerra.
que vale? Qual é a qualidade desse tempo todo? Verdade. E às vezes a Bruna passa 1/3 do tempo que essa pessoa passa em pé de guerra com a outra pessoa, mas a qualidade desse tempo é muito valioso. Sim, verdade. E onde que está o valor, a qualidade do tempo que se passa ao lado das pessoas amadas? No amor que você emite e recebe. Essa é a grande diferença da vida. Saber aproveitar cada segundo, né? É preciso saber viver. Não é aquela música? É essa mesmo. Então, Muito é preciso saber viver. E saber viver é entender que cada evento, por mais curto que seja, que ele seja realmente um evento especial na sua vida. Seja um evento de dor, seja um evento de comemoração. Transformar cada evento num evento especial, aproveitando na hora da comemoração, pegar essa alegria e viver essa alegria verdadeiramente. Na hora da dor, viver essa dor e tirar o máximo de lições dela. Verdade. Até mesmo quando o filho tá feliz, a gente não se culpa, né? Exato. Ué, então por que se culpar quando acontece algo? Uhum. Tudo é aprendizado, tudo tem que aproveitar tudo. Exatamente. Marcelo dando uma boa noite aqui, Marcelo Nicolau. Marcelo e Nicolau, uma boa noite. Boa noite, meu caro amigo Marcelo. Grande, grande Marcelo, parceiraço. Leones colocou aqui, ó. Luciano, antigamente um filho respondia ao pai ou à mãe e apanhava. Hoje não pode relar a mão. Não seria esse o motivo de tanta rebeldia? As autoridades tiraram o poder de corrigir dos pais? Leones. Tem mais. Os pais não podem bater, mas a rota bate. O que você me diz? Ótimo. A rota bate, bate forte sem dó. Tá certo? A rota bate forte e bate sem dó. Agora, eu também sou contra bater nos filhos. Porque o filho, eu gosto daquela metáfora que diz o seguinte: tá lá o pai e o filho caminhando na praia, deixando pegadas. E aí o pai, quando observa as pegadas, olha para o filho e fala assim: filho, olha por onde você anda, hein? E o filho responde: fica tranquilo, pai, eu só sigo os seus passos. Então, se você bate no seu filho, você ensina ele a resolver as coisas com porrada. E um dia ele vai encontrar na rua um cara mais forte ou um cara armado. Se você procura educar seu filho com grito, ele vai seguir seus passos, ele vai começar a achar que ele vai resolver tudo gritando com as pessoas. E hoje a inteligência emocional é a inteligência mais valorizada no mercado de trabalho. E grita quem não tem argumento, quem não tem inteligência emocional. Então eu não sou a favor de bater, de gritar, mas eu sou a favor do seguinte: mostrar autoridade, ser firme, sem ser violento, sem ser agressivo. Ensinar que o não, ele é tão importante quanto o sim. E é tão válido quanto o sim. Por exemplo, por que não essa pergunta, né? Sim. Ora, se eu respondesse sim, você ia perguntar por que sim? Então não tem por que perguntar por que não. Eu já digo isso logo para a criança. É verdade. É para ele entender logo que tem o sim e o não. E eles se alternam na vida e vai ser assim na fase adulta. Se ele não entender isso nessa fase, a rota vai explicar para ele, né, Leones? Pois é. A Bruna colocou aqui, ó, que ela trabalha em uma escola também. E concordo com a Denise. Os pais jogam na escola a obrigação de educar. A minha escola é de período integral. As crianças ficam conosco por 9 horas. E vou te falar que não é fácil. São muito agitados e isso mesmo. Estava já no final. Aí deixa eu ver aqui, a Sandra, ela colocou que fica tentando recuperar o tempo, fazendo tudo hoje. Mesmo assim, ele sempre cobra o que ela faz, né? A Bruna colocou: Luciano e Fabiana, agradeço vocês os elogios, vou ver pelo lado que vocês falaram, tentar não me culpar tanto, gratidão por tudo. Eu vou fazer uma sugestão, Bruna. Eu digo nem para você tentar não se culpar tanto, tentar não se culpar nada. Eliminar a culpa, não tem por que sentirmos culpa por nada. Né? Não tem. Agora, sobre a escola, né? Sobre tudo isso, eu vou falar uma coisa, gente. Entre 1997 e 2002, eu trabalhei fui militar de aeronáutica, eu trabalhava bem na equipe de formação. Uhum. E muitas vezes, o pai acha: é bom que meu filho sirva, que vai lá e aprende. Ô pai, pelo amor de Deus, papai, mamãe, quem tem que ensinar é você. Lá no quartel o aprendizado é duro.
quando o cara chega rebelde. Ele coloca na linha facinho, facinho. Sim. Nos primeiros dias já coloca na linha, né? E não é com carinho que o pai faria isso daí, tá certo? E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tinha uma outra cabeça hoje, eu penso totalmente diferente da maneira como eu pensava isso daí há 16 anos atrás, quando eu fui militar, quando eu saí da aeronáutica, já foi esses 16 anos, né, que eu entrei, faz 21. Mas enfim, o que eu percebia? A cada 6 meses entrava uma turma nova de recrutas. E a gente comentava ali na equipe, era latente como estava sendo, como que o respeito e a formação dentro de casa, a educação que eles traziam do berço, estava sendo depreciada cada semestre. Sim. A queda da qualidade, do caráter dos jovens que chegavam ali para a aeronáutica, em São José dos Campos. Uhum. E o resultado disso é que 20 anos depois, que isso aí foi em 97, 20 anos depois, olha o caos e a violência que está. Só aumenta. Só aumenta. Quer dizer, hoje, uma criança, ela não pode trabalhar, que dá um problema enorme para o empregador e para os pais. Mas ela pode ficar na rua, sujeita ali ao tráfico, sujeita ao uso de drogas, sujeita a ser aliciado para o crime. Isso daí é um problema muito sério. Mas, assim, não concordo em bater, não concordo com grito, porque a criança vai achar na fase adulta que é assim que se resolve as coisas. Nem há necessidade, né? O diálogo é o principal. É o diálogo. E o não faz parte. Faz parte. Né? É o não e acabou. Ponto final. Vamos lá? O Marcelo colocou aqui, ó, a relação pais e filhos tem de ser vertical. E hoje os pais acreditam que deve ser horizontal, como relação entre amigos somente. Uhum. E ótimo, Marcelo. Marcelo também tem um conhecimento muito grande do comportamento humano, uma grande amizade que a gente ganhou, né, no final do ano de 2017. E é verdade. Logicamente, você ter mais diálogo do que a geração que a gente veio, que o diálogo era menor, né, apesar que isso daí eu não posso reclamar muito do diálogo que eu tinha com meus pais, mas eu sei como que o diálogo ele foi se abrindo dentro da família com o tempo. Agora, o filho precisa entender que existe uma autoridade dentro do lar, que a verticalidade que o Marcelo está falando, e que existem leis a serem cumpridas, porque se ele não tiver essa base dentro de casa, ele vai chegar para a sociedade sem base e vai sofrer muita porrada. E olha, gente, eu vou falar uma coisa. O que eu estou falando aqui vai até contra o meu trabalho, porque se vocês fizerem um bom trabalho com seus filhos aí, aonde vocês estão, no lar de vocês, a minha profissão, e seria ótimo que a minha profissão acabasse, o do terapeuta, que as pessoas tivessem uma educação tão boa dentro de casa, né, que não precisasse do terapeuta na fase adulta. Muita gente vem me procurar porque não está compreendendo na vida as frustrações, porque dentro de casa podia tudo. E aí chega na fase adulta, começa a receber os nãos e não está preparado para essa quantidade de nãos. E aí vem procurar a gente porque está com frustração, não consegue lidar com negativas simples da vida. Sim. E no caso vai fazer com que terapeutas como eu existam. E aí os pais começam a se sentir culpados. Depois dos filhos criados, até falar que a culpa foi minha. Por exemplo, eu vejo hoje, logicamente, como hoje especialista em comportamento humano, eu vejo, por exemplo, uma série de situações que eu não faria, que meus pais fizeram comigo e com meu irmão. Foram pais maravilhosos. Tá certo? Não poderiam ter sido melhores. São, né? São maravilhosos até hoje. Eu recebi muito amor, muito exemplo de caráter por parte do meu pai, da minha mãe. São maravilhosos. Mas, lógico, tem alguns pontos que, assim, analisando, mas hoje eu estudei sobre o ser humano, eles não. Minha mãe é professora, meu pai é engenheiro, não estudou sobre o ser humano. Sim. Eu estudei. Então tem uma série de coisas que eu lembro que acabaram gerando, né, comportamentos em mim que foram nocivos. Só que é o seguinte, até um determinado momento, eu não tinha noção disso, mas a partir do momento que você se torna adulto, você assume a responsabilidade por resolver tudo isso. E meus pais não tinham obrigação de saber.
Meus pais não tinham obrigação de saber. Então, não há porquê ter culpa por você dizer não para o seu filho e mostrar limites. Sim. Tá Verdade. certo? Porque você imagina o seguinte, é uma pessoa que recebe tudo de mão beijada dos pais a vida inteira, na infância e adolescente, quando chegar na fase adulta, ele pode se transformar, por exemplo, numa pessoa que não aceita não ter alguma coisa, porque ele foi acostumado, ele foi treinado para ter tudo que ele quer. E quando ele não tiver condição de adquirir algo, pode ser que ele vá para o meio ilícito para conseguir alguma coisa. Verdade. Olha só onde que o negócio vai estourar lá na frente. Então... Fica sem base, né? Fica sem base. Fica sem base. Então é importante colocar limites e não há. A gente está falando de culpa e acabou falando de criação de filhos Pois e tudo. é. Olha como é que a Não, live mas se é por isso que desenvolve, mas é muito importante. Mas é por isso que eu tô falando, até mesmo depois de adulto, e quando vê que o filho às vezes está tendo que enfrentar algo que foi um problema lá de trás, aí continua se culpando. Exato. Mas ela não fez por mal também. Sim. Ela fez por bem, por amor. Exatamente. Né? Que é o E caso pode- da Sandra. Sim. Agora, se a Sandra estiver assistindo, Sandra, eu tenho uma coisa aqui para te dizer. O teu filho, ele pode te culpar. Agora você aceita essa culpa se você quiser, porque você sabe o amor com que você criou teu filho. E mais cedo ou mais tarde, eu não sei se ele já é pai, mas quando ele for pai, ele vai entender muita coisa que ele não entende hoje. Verdade. Faz sentido? Faz. E assim vai mudando, né? De geração para geração. É. E geralmente você faz assim, isso que meus pais fizeram comigo, eu não vou fazer com os meus filhos. Não significa que o que você vai fazer vai estar tudo perfeito também. Você vai ter coisas diferentes. Aí, e assim vai, né? Adiante. Vai Como levando. diria Belchior na canção imortalizada por Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exatamente. Tudo aquilo, de repente, que um filho critica no pai, pode ser aquilo que ele vai fazer para o seu filho quando ele tiver um filho. Verdade. Porque só quem é pai e mãe para entender. Só. Só quem é pai e mãe para entender. Quem tá ali no momento, né? Exatamente. Tá certo? Tem mais algum comentário aí? Tem bastante coisa aqui, hein? Opa, manda aí, vamos A ver. Bruna colocou, eu acho que temos que ser amigos de nossos filhos, mas sempre mostrar para eles o nosso lugar e o lugar deles, como pais e filhos. Perfeito, Bruna. Meu esposo é um paizão. Por eu ter 2 meninos, eles são muito apegados ao pai. E tenho a sorte do meu esposo ser super amigão das crianças. Convivência que não tivemos na nossa infância. Aham. Hoje a relação pais e filhos são mais aberto. Aí o Marcelo colocou aqui também. Quem recebe tudo de mão beijada na infância, acredita que o mundo deve lhe dar tudo o que ele quer sem ter de fazer nada para isso. Jamais terá autorresponsabilidade. Exatamente. Isso daí pode gerar uma distorção dos hábitos, e a soma dos hábitos forma um caráter, então uma distorção de caráter que leve a pessoa, por não compreender mais por que hoje ele não pode ter tudo aquilo, isso ocorre lá na mente inconsciente, por que hoje eu não posso ter tudo aquilo, e a mente diz, vai, você pode, vai, né? E aí gera uma distorção de caráter e de atitudes que possam culminar com algo ilícito e que possa gerar, por exemplo, dores de cabeça, como teve bom, não vou comentar, né? Hoje tem uma pessoa com dor de cabeça por atos ilícitos, Sim, né? sim. Né? Lá em Porto Alegre, né? Mas eu não vou falar sobre isso daí não. Mas enfim, o que acontece? É exatamente o que o Marcelo falou. O inconsciente vai acostumando só com sim, 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 e chega na fase adulta, você não tem condição de receber todos os sims da vida. Se a intenção positiva inconsciente pender para o lado do insuportável para esse não, a pessoa vai querer dar todo e qualquer jeito para obter alguma coisa. Pode acontecer isso aí. Porque Porque acha que é lá a fora, condição inconsciente que leva a pessoa a tomada de decisão e ação. foi criado assim, né? Que tudo ele pode. Ah. E acha que lá fora vai ser assim também. E não vai. É o que o Leones Não falou, vai né? ser. A rota ensina diferente. Pois é. A força complicado, tática, né? A polícia militar. Ok? Sim. O Marcelo tá colocando aqui, fantástica live. Estou adorando mesmo. Precisamos papear mais. Pois é, Marcelo, precisamos papear mais. Nossa, como eu gosto de conversar com você, grande amigo, grande amigo. E amanhã tem mais live, né, Fá? Amanhã qual que é o tema? Amanhã é sobre ciúmes. Amanhã amanhã, e a abordagem sobre ciúmes amanhã
Vai ser uma abordagem muito legal. Conversei sobre isso esses dias com uma pessoa e surgiu talvez essa ideia, porque a Fabiana que está pesquisando aí os temas que, né, e criando aí com a criatividade dela os temas que a gente vai abordar aqui. Né, e amanhã tem mais live sobre ciúmes, então. Exato. Ok. Tem mais comentário aqui? Não, só. Por enquanto, só. É que tem algumas coisas que vão descendo daí. Vão descendo, né? não tem Pessoal, às vezes a gente percebe depois. Tem gente que fala, oi Luciano, oi Fabiane, a gente não responde, mas, nossa, eles estão respondendo para um monte de gente, mas não responde para mim. É que às vezes, né, não dá para interromper toda hora o raciocínio, senão a live ela não vai progredindo, né, dentro do assunto que a gente está abordando. Então, às vezes, quando a gente vai ver, já passou. Então pode continuar dizendo aí, oi Luciano, uma hora a gente olha e responde. Ah, e um detalhe, né? Mesmo a gente não tendo visto que a gente não vai sentir culpa por isso, né? É verdade. Boa. Você tá engraçadinha, né? Não vai sentir culpa por ter sido engraçadinha agora? Que bom, ótimo. A gente não vai sentir culpa por isso, então. Tá? Não adianta. Você pode até nos culpar, mas a gente não vai aceitar a culpa. Exatamente. Combinado? Porque a gente tá com a consciência muito tranquila que a gente faz por amor. Amor pra vocês e também pra gente. Porque quando a gente compartilha o nosso melhor com vocês, a gente tá fazendo bem pra gente também. O que foi? Lá vem. A Bruna colocou assim que ela não vai participar porque ela não é ciumenta. Olha o Igor. Bom demais, saudade de vocês. Opa, o Igor, nosso sobrinho? É, o Gão. Igor, um beijo no coração. Nossa, nós amamos você. É um sobrinho nosso maravilhoso, né, Fá? Nossa, ele é mesmo. Muito bom. Com um desenvolvimento também maravilhoso, sempre em busca de conhecimentos. E né? muito inteligente. É um jovem que eu gosto muito de conversar com ele, né? Bom, mas os ciúmes aqui, né, que a gente vai falar amanhã também, não é só ciúmes na relação amorosa, não. É com os filhos, com os amigos, com os pais, com os irmãos. É uma ciumeira. É uma ciumeira. Ok, pessoal, recadinho do coração aqui. Recadinho importante. É o seguinte, a Fabiana tá lendo, vai trazer alguma coisa aqui, mas deixa eu dar o recado antes. É que o Leandro está pedindo uma coisa, mas eu não consegui identificar. Ele colocou assim, ó, Fá, comenta sobre o assunto do Gold lá em cima. Mas eu não sei, só se não tiver na página, que pra mim não tá aparecendo nada. Eu não sei qual é o assunto dele. Por favor, ô Leones, dá uma esclarecida aí pra gente que a gente já comenta aqui. Diz aí. Mas ela colocou aqui, ó, ciúmes, coisa quente, vai dar o que falar. Vai ser quente amanhã, Marcelo. Como a de ontem foi, né, Fá? Nossa, a de ontem foi, esquentou foi. também. Mas enfim, pessoal, deixa eu dar um recado aqui muito importante pra você que acompanha o meu trabalho. Dia 15 de fevereiro, o meu perfil vai sair do ar. Você vai procurar e não vai me achar no perfil. Só aqui na página. Então, se você quer acompanhar meu trabalho, curta a página que está nesse link que a Fabiana compartilhou aí no grupo Mentes Vencedoras. Tá aí, se você estiver na página, também tá o link aí. Se já estiver na página, já curta agora, já aproveita, já está na página mesmo. Se estiver no grupo Mentes Vencedoras, no perfil da Fabiana Marques ou no meu perfil, vem para a página, deixa a sua curtida, porque a partir de 15 de fevereiro, se você não fizer isso, você não vai ficar atualizado sobre o nosso trabalho e não vai me encontrar para bater um papo comigo. Eu quero bater um papo com você e a Fabiana também, né, Fá? Sim, com certeza. Então já curta a página, aproveita agora, é rapidinho, só, olha, menos de um segundo, clique, curtiu, tá certo? É assim mesmo. Então vamos lá, mais alguma coisa, Fá? Bom, no caso aí, o Gold, se ele quiser colocar aqui, que não tá parecendo que vai descendo, então sumiu. Se ele quiser colocar de novo a pergunta, então a gente responde depois, Leones, eu não né? tô entendendo se o Gold é sucralose, se é aquele Gold sucralose. Não, é uma pessoa, acho que é lá do... É que a Fabiana que tá lendo, tá? É lá do grupo do Leones, acredito. O Leones que convidou ele até. Vem pra cá. Aí coloca a pergunta de novo, né? A questão qual é, porque não tá aparecendo pra mim. Entendi. Que você A falou gente Gold, entendi aqui, estou... Ele tá colocando que tem um comentário acima que não aparece pra mim, ele vai descendo. Então some e não aparece mais. Só aparece depois que a gente desliga a live. Entendi. E a Sueli tá colocando aqui, ó, o Edson, meu genro, deu uma ideia para fazer também sobre o tema raciocínio humano. O porquê as pessoas têm dificuldade de entender o que é bom para as suas vidas. Legal. E o Marcelo colocou que estou tratando um caso de ciúmes. Luciano e Fabiana, a coisa é feia. Marcelo, nós aqui também tratamos muitas situações como essa, de ciúmes, ciúme às vezes doentio, né? Nossa. E quando acontece isso não adianta, tem que tratar o casal, né? Logicamente, muitas vezes, que às vezes o negócio é dos dois lados, né? se for em casal.
Agora, se for um ciúme ali, é uma questão unilateral, aí tem que ser a pessoa mesmo. Mas o Marcelo sabe como fazer muito bem, né? Esse daí é fera também. Então, legal, Fá. Mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Então, depois a gente responde, né? Aqui depois da live mesmo, tanto, né? No caso do Gold, o que ele colocou para as pessoas verem e a gente tirar a dúvida dele também, no caso, né? Exatamente, Leones. Exatamente. Leones é muito querido aqui da gente. O Marcelo colocou aqui, Gold, aquela reserva de metal nobre que você tem no Banco do Brasil. Marcelo não perde oportunidade. Não, show de bola. palhacitos hoje. Sabor queijo. Legal. Mas bom, tem a Bruna aqui que colocou mais um. Manda ver. Ele falou que foi abandonado pelo pai e que a avó bebia e abandonava ele na rua. E mesmo assim ele deu a volta por cima e construiu sua família. Foi isso que o Gold tinha posto então. Legal, Bruna, valeu, hein? Sim. Ótimo, Bruna, sempre prestativa, nossa, né? Sensacional. Muito. Contratar a Bruna agora, hein? Olha só essa situação. Já que entrou na pauta, entrou numa hora oportuna. A gente já estava encerrando, mas vamos dar sequência. Sim. Tá? Porque esse ponto é importante. Ele teve muitos motivos para ser vítima. Sim, teve mesmo. Não recebi, de repente, aquilo que seria o fundamental que eu recebesse na formação da minha personalidade, da minha identidade, né? Do meu caráter. Ele não teve o pai, foi abandonado, né? Sim, então, só que ele não usou isso como desculpa. Sim. Ele teve compromisso com a própria vida e deu a volta por cima. Então aí você tem o recipiente, desculpa de um lado, compromisso do outro. Veja bem, imagina o seguinte, esse copo, olha só, ele colocou aqui de novo. Eu gosto de fazer essa metáfora aqui, você imagina esse copo, olha só, tem um líquidozinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, mexendo, ó. Se isso daqui for o meu compromisso, eu vou ter tudo isso daqui de desculpa e minha vida trava. Se isso daqui for as minhas desculpas, é porque eu estou tendo muito compromisso. Eu tenho pouca desculpa para dar porque eu estou tendo muito compromisso. Mas se eu tiver compromisso até aqui no fundo do copo inteiro de compromisso, não tem por que eu dar desculpas. Vou tentar Ele teve compromisso com a vida dele, com os resultados dele. Diz aí, Fá. Aqui, ó, rapidinho, ver se não desce. Fui abandonado por meu pai quando tinha antes de meu nascimento. E minha mãe teve um problema mental e entrou na frente de um caminhão. Minha avó virou alcoólatra, me colocava para dormir na rua e nunca tive culpa, mas sobrevivi e construí minha família. Subiu. Desceu de novo. Ok. Bom... Ele superou tudo, né? Construiu a família dele. Ele não deu desculpa, gente. Ele teve compromisso. Não. Ele pegou... Muito bom. Ele pegou uma condição de adversidade, que poderia ser uma condição de adversidade, e usou como impulso para ele construir algo de valor na vida. Então você é muito valioso, saiba disso. Você é maravilhoso. Você é um exemplo, e você sabe que você é um exemplo. Sem pai, sem mãe e sem família, mas sobrevivi. Sobreviveu. Olha isso. E olha só, dá pra gente cair nesse papo de vítima da sociedade? Jamais. Tá aí uma prova. Então, tá aí, sobreviveu, criou a família dele, construiu essa família. Exatamente. E tenho certeza, confirma pra mim se eu tiver errado aí, você me corrige. Agora, se eu tiver certo, você confirma pra mim. Muito disso daí está servindo de aprendizado para você levar adiante o melhor que você tem para a tua família. Sim ou não? Confirma para mim ou me corrige. Tá certo? Olha lá, a Sandra colocou aqui, ó. Para de elogiar a Bruna, já estou com ciúmes. A Bruna colocou assim, esse tema é amanhã. Assista amanhã, tá bom? É isso aí, bem-vindo, Gold. É isso aí, Leones. O nome do Gold é Cícero. Cícero, seja muito... Mas olha, merece ser chamado de Gold porque uma pessoa dessa vale ouro. Não é verdade? Uma volta por cima dessa, um exemplo de vida. Exemplo de vida. Tá certo? Então, meu amigo, não venha com conversa de vítima da sociedade. O Gold, o Cícero é uma prova disso. É uma prova disso. É uma prova que se você quiser, você usa qualquer desculpa. Se você tiver compromisso, você usa qualquer possível desculpa no impulso para você gerar os resultados que você deseja para a tua vida. Exatamente. Tá certo?
E até o pessoal até parabenizando ele aí. Eu também quero Isso. parabenizar, porque realmente ele merece os parabéns, né? Exatamente, exatamente. Nossa, muito bom. Pessoal, pode colocar palminha aí nos comentários aí, né? A mãozinha, não é verdade? É verdade. Então vamos Então lá. é isso aí, gente. É isso aí. Então amanhã, Sandra, assista a live de amanhã. Já que você tá com ciúmes hoje, assista a live de amanhã sem culpa. Sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma, tá bom? Por sentir ciúmes. E amanhã a gente volta, né, Fá? Sim, amanhã voltaremos com um novo assunto, vamos debater aqui, ou trocarmos, né, experiências. Eu acho, sim, fantástico, está sendo muito bom, foi maravilhosa a live de hoje. Mais uma, né? Nossa, mais uma. Mais uma. Muito legal mesmo. Ótimo. E vou me despedindo já aqui, então, vou deixar para você fechar, né, como sempre. Ok. Então, bom descanso, Peraí, tem pessoal. o Rodrigo que entrou agora, tá dizendo alguma coisa aqui, hein? Rodrigo, aqui não tá aparecendo nada para mim, não. Rodrigo... É que tá Aqui não tá pequenininha a aparecendo. letra aqui, tá meio... Eu deixei uma distância do celular. Essa Acho que seria pode melhor gerar um deixar. efeito contrário e tal. Depois você verifica aí pra mim. Bom, Rodrigo, eu vou... Se não aparecer aqui pra Fabiana, que tá pra mim bem não pequenininha a letra no meu celular aqui. Se não aparecer, a gente comenta logo em seguida aqui, Responde terminando a depois. live, tá bom? A gente já responde. O Leônidas colocou aqui, já acabou? Que tá tão bom o papo, né? Vocês são fantásticos. E a Sandra colocando parabéns, aqui o pessoal parabenizando, gostaram da live, muito legal. Ótimo, gratidão, gente. É feito pra vocês com muito amor e também pra gente, porque quando eu descobri na vida que a melhor forma que a gente tem de agregar valor para a nossa vida é compartilhando o nosso melhor para as outras pessoas, porque quando a gente compartilha algo de valor, esse valor, antes de ser exteriorizado, ele é gerado aqui e aqui. Então, quando isso daí gera, antes de ir para vocês, está fazendo bem aqui dentro de mim, dentro da Fabiana. E isso que é muito valioso, né? Fantástico. Fantástico. Então, a gente deixa aí um beijo no coração, um abraço, né? Aquele termo que eu gosto, quebra-costela. Aquele abraço bem apertado, carinhoso e fraterno. Lembrando, pessoal, dia 15 de fevereiro, o meu perfil, sai do ar, você não me acha mais. Então vem para a página, curta a página, para você continuar atualizado no nosso trabalho. Se você assistiu pelo Face, gostou, né? E assistiu pelo Face, né? A live está sendo no Face. Sim, Você que assistiu aqui e gostou, deixa a sua curtida para a gente saber que você gostou. Se tiver aí também alguma sugestão, até uma reclamação aí, pode deixar para a gente aprender a fazer nenhuma, sem né? culpa nenhuma, tá certo? A gente quer melhorar cada vez mais todo o nosso trabalho aí para vocês. E se você vê nessa live algo importante para alguém que você conheça, compartilhe, leve adiante, marque a pessoa, enfim, leve, porque é muito importante isso daí para muitas pessoas. Se você conhece alguém, pode compartilhar. Se você está assistindo no YouTube sempre tem alguma coisa extra, né? Sim, sempre Então, faz o seguinte, inscreva-se no canal aí do Luciano Campos no YouTube, né? O Mentes Vencedoras TV. Inscreva-se no nosso canal e aperta lá. Pim! Vai lá no sininho, que o sininho vai atualizar você sempre que tiver coisa nova no canal. Verdade, ele sempre avisa, né? Sempre avisa. Muito legal. Dá um beijo pra turma aí, Fá. Um beijão a todos, bom descanso e até amanhã, próxima live. Então até amanhã, próxima live. Gratidão, beijo no coração. A gente se vê amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Até mais, tchau, tchau.